só no Brasil, mas numa perspectiva necessariamente global, em todo o lado onde a construção e consolidação de verdadeiros Estados de Direito constitui um imperativo para todos os que exercem a função de julgar. Procurarei depois deixar aqui a traço largo o que tem sido a experiência portuguesa na mobilização de juízes pela valorização do Poder Judicial, começando com uma breve nota sobre o direito dos juízes à greve em Portugal, continuando com o historial igualmente breve das greves levadas a cabo pelos juízes portugueses e concluindo com as recentes iniciativas dos juízes portugueses contra medidas discriminatórias e funcionalizantes que por pouco não deram origem à nova greve. No Portugal democrático, depois do 25 de abril de 1974, o associativismo judicial, organizado sob a forma que se mantém até hoje, nasceu da unificação de uma tendência mais marcadamente sindical, localizada sobretudo no norte do país, integrada por juízes mais jovens, maioritariamente de primeira instância, com um outro grupo de juízes de Lisboa e de outras comarcas do sul do país, maioritariamente desembargadores e juízes corregedores, como se chamava ainda na altura, mais velhos e mais avessos a seguir uma orientação sindical reivindicativa. Nasceu então a associação que, com a atual designação de Associação Sindical dos Juízes Portugueses, comemorou 35 anos de existência em 2010, tem como associados 1.760 dos cerca de 2.000 juízes portugueses no ativo, ou seja, cerca de 90% destes mesmos juízes, para além de aproximadamente 300 juízes associados já jubilados. Foi esta associação, pertenço, que liderou todos os processos de protesto dos juízes portugueses nos anos de democracia, incluindo as greves que declararam. Sobre o direito dos juízes à greve, é claramente maioritária desde sempre a sensibilidade que entende ter os juízes pleno direito à greve. No entanto, apesar de em nenhuma das greves ter sido suscitada formalmente a questão da legitimidade das greves judiciais por qualquer um dos outros poderes, há setores da opinião pública e jurídica, fora do âmbito das magistraturas, que contestam o direito dos juízes à greve, essencialmente com o argumento de que o reconhecimento e exercício daquele direito, enquanto direito próprio dos trabalhadores dependentes, não é compatível com o estatuto dos juízes enquanto titulares dos órgãos de soberania tribunais. No entanto, não é esta a opinião claramente maioritária, quase unânime entre os juízes e também razoavelmente reconhecida e aceita na sociedade em geral. Porque o direito à greve decorre do modelo do juiz continental, seguido entre nós e na generalidade dos países da Europa, herdeiro do paradigma napoleónico do juiz funcionário, por contraposição ao modelo anglo-saxónico do juiz profissional, cuja atividade é regulada não só por normas de disciplina, mas essencialmente por regras deontológicas particularmente severas, ditadas por padrões de elevada exigência. O modelo continental burocrático, matriz francesa, que é o nosso, os juízes são titulares do órgão de soberania e tribunais, a quem compete exercer uma das funções soberanas do Estado, a função jurisdicional, cuja essência consiste em declarar o direito no caso concreto e ordenar as providências necessárias à execução das decisões judiciais, como todos bem sabemos, assumindo-se como um pilar indispensável à realização do Estado de Direito Democrático, na medida em que garante a tutela dos direitos e dos interesses legalmente protegidos dos cidadãos, bem como o controlo da constitucionalidade e da legalidade por instâncias diferenciadas do poder político. Por isso, a independência do Poder Judicial é simultaneamente uma característica essencial da função jurisdicional e uma garantia inerente a essa mesma função, tal como é atualmente reconhecido em constituições nacionais como a portuguesa, no artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos do Homem ou no artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, para além de outros instrumentos internacionais. É essa garantia de independência que postula um posicionamento jurídico ou constitucional dos juízes equiparados aos titulares dos demais órgãos de soberania e que serve, ao mesmo tempo, de baluarte defensivo da função judicativa ante as intromissões ou omissões ilegítimas potenciadas pelo exercício do poder político. Mas neste modelo continental ou burocrático, os juízes são também magistrados profissionais de carreira,
um vínculo permanente e até vitalício ao Estado, contrariamente ao caráter eletivo e temporário dos órgãos de soberania política. Como dizia um juiz português no texto sobre esta matéria, contrariamente ao Presidente da República, aos membros do Governo ou aos deputados, nós temos a profissão de juiz por exercermos a função respectiva. Ora, este vínculo permanente coloca os juízes, de algum modo, em situação de dependência relativamente aos poderes legislativo e executivo, em particular no que respeita ao seu estatuto profissional e às condições materiais requeridas para o exercício da sua atividade. A vulnerabilidade dessa dependência sempre justificaria o direito do juiz à greve como garantia de superação de eventuais conflitos com o Estado de Administração, por forma a poder pugnar pelos direitos e garantias de que são titulares enquanto profissionais, nomeadamente para assegurar as condições materiais indispensáveis ao exercício da função que lhes está cometida. Nesta dimensão, os juízes não têm paralelo com os titulares de cargos políticos, mas antes se equiparam aos funcionários da função pública. É, pois, esta dupla qualidade, ou o caráter híbrido do seu estatuto, que permite compreender que os juízes possam reclamar e exercer os direitos necessários, incluindo a greve, para garantir esse mesmo estatuto na sua dimensão socioprofissional, mas também na dimensão mais institucional e chamada pública de atenção para as violações estatutárias que representam de forma direta e imediata diminuição das garantias do cidadão, nomeadamente quando estão em causa a independência do Poder Judicial e as condições de dignidade e autonomia com que deve ser exercida a função jurisdicional enquanto função soberana do Estado. Esta é a convicção sobre a legalidade e legitimidade do recurso à greve, presente na maioria dos juízes portugueses e que foi mesmo reconhecida pelo Conselho Superior da Magistratura, que é entre nós o órgão constitucional de gestão e disciplina dos magistrados judiciais, em deliberação recente tomada quanto à greve judicial de 2005, e que considerou que, face ao quadro constitucional e legal vigente, é lícito o exercício do direito à greve por parte dos magistrados judiciais, tendo em conta que do seu estatuto emerge uma dupla condição de titulares de órgãos de soberania e de profissionais de carreira, que não dispõem de competência para definir as condições em que exercem as suas funções. Ora, na história dos 37 anos de democracia que levamos, desde o 25 de abril de 1974, completados anteontem, e já no domínio da Constituição de 1976, por 3 vezes os juízes tiveram por recorrer à greve, os juízes portugueses, e fizeram-no sempre com a adesão massiva dos juízes acima dos 90%. Ora, é dessas greves dos juízes portugueses e 2 períodos da nossa história recente em que quase recorremos a essa forma última de protesto e reivindicação, que queria falar-vos agora um pouco mais detidamente, ainda que de forma sumária. A primeira greve organizada pelos juízes portugueses teve lugar em 1988. Já há alguns anos antes, a hipótese de greve tinha sido formalmente proposta numa Assembleia Geral em Coimbra, como forma de pressionar o Governo a aprovar o Estatuto de Magistrados Judiciais. Nessa altura, a moção a favor da greve foi rejeitada por maioria, mas foi aprovada uma outra em que se apelava a um acordo entre a Associação dos Juízes e o Governo sobre os Estatutos dos Magistrados Judiciais, que viria a ser aprovada em julho de 1985 e sob a Lei Orgânica dos Tribunais, que apenas seria aprovada no final de 1987. Em julho de 1988, a nossa Associação apresentou ao Parlamento, à Assembleia da República, proposta para a revisão do Estatuto Remuneratório, em que se visava a equiparação de vencimento dos juízes aos demais titulares de órgãos de soberania, cujo Estatuto se discutia à época. Note-se que em fevereiro de 1975, os juízes ganhavam, ainda na altura em pontos, 61 pontos contra 170 pontos, que era o vencimento do Ministro do Governo. Perante a falta de resposta do Governo, a Assembleia Geral da Associação dos Juízes decretou greve de zelo durante 10 dias, a partir de novembro de 1978, e greve geral dos juízes em 5, 6 e 7 de dezembro do mesmo ano. Era presidente da Associação Sindical dos Juízes, o conselheiro Rodrigues da Silva, que definiu o conteúdo da greve de zelo como aquela em que o juiz fazia apenas o exigível a um funcionário médio, abstendo-se de trabalhar em casa e não prolongar o horário. Nos tribunais superiores,
Supremo Tribunal de Justiça e dos 4 tribunais da relação à altura, ou seja, os tribunais de segunda instância, a greve seria exercida pelo não comparecimento nas sessões da semana em que decorreu a greve geral. Foi esta a primeira vez que os juízes fizeram greve, o que foi objeto de diversas notícias na imprensa que explicavam a greve como sendo motivada pela não inclusão dos juízes no Estatuto Remuneratório dos Cargos Políticos, que foi aprovado na altura, e pela existência de um projeto governamental que pretendia classificar os juízes como mero corpo especial da função pública. No boletim da Associação de Juízes da altura, dizia-se que no ambiente geral da imprensa foi de compreensão pelas razões da greve, tendo-se considerado até que a primeira greve era um sinal de renovação nos níveis de direção dos juízes. Esta foi seguramente a jornada de protesto e reivindicação mais bem sucedida até hoje, e de que todos os que então já exerciam funções guardam uma especial memória, parecendo ver hoje no vosso movimento de paralisação pela dignificação do Poder Judicial algum do fulgor e esperança em tempos melhores que caracterizaram essa primeira greve de juízes em Portugal. De facto, foi na sequência dessa mesma greve que veio a ser aprovado em dezembro de 1989 o novo Estatuto Remuneratório dos Juízes, que previa aumentos de 15% ao ano durante 3 anos, o que representou o primeiro corte sério com o Estatuto Remuneratório herdado do Estado Novo de Salazar e Marcelo Caetano, marcadamente miserabilista e funcionador dos juízes, e constituiu um momento ímpar de afirmação do Poder Judicial na sociedade portuguesa, quer pela forte adesão à greve, quer pela sua aceitação pela generalidade da imprensa, quer ainda por significar uma aproximação mais consistente do universo judicial aos estatutos titulares dos demais órgãos de soberania, que extravasou mesmo o universo dos juízes, pois o Ministério Público, que goza entre nós de estatuto remuneratório e paridade com os juízes desde a democracia, o que constitui certamente um dos aspectos mais queridos do seu estatuto e que viu os seus vencimentos melhorados na mesma medida. É, aliás, comum a afirmação entre juízes e magistrados do Ministério Público que, de então para cá, o respectivo estatuto sempre veio a piorar, o que me parece corresponder inteiramente à verdade. A segunda greve dos juízes foi decidida numa Assembleia Geral em fevereiro de 1993. Era presidente da Associação, agora conselheiro Orlando Afonso, que é atualmente o presidente eleito do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, organismo criado em 2000 pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa, com o objetivo de promover o respeito mútuo e a articulação entre os vários poderes, executivo, legislativo e judicial, e, por outro, o reforço da confiança dos cidadãos europeus no sistema de justiça, tendo por missão pronunciar sobre questões ligadas à independência, imparcialidade e competência dos juízes. A paralisação de 1993 surgiu como forma de reação a questões de índole remuneratória, como o deslocamento dos vencimentos dos juízes dos tribunais superiores, mercê de limitações legalmente impostas em função dos vencimentos de alguns dos titulares de cargos políticos, mas também de degradação estatutária noutros aspectos, como a falta de condições de trabalho, a anunciada extinção do cofre-geral dos tribunais, que financiava o sistema de saúde do Ministério da Justiça aplicável aos juízes, bem como os passos de transporte e outros pagamentos, a ausência de contingentação processual, a alteração das regras do sistema eleitoral do Conselho Superior da Magistratura. Falava-se ainda na altura em alterações às regras de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, que se refletiria negativamente na carreira dos juízes. Na verdade, fazendo-se o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, mediante concurso curricular aberto por magistrados judiciais e do Ministério Público e outros juristas de mérito, falava-se da pretensão do Governo a alterar a repartição de vagas entre cada uma daquelas classes de candidatos, de onde resultava que os juízes desembargadores deixavam de preencher 3 em cada 5 vagas no acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Na Assembleia Geral de 93 de fevereiro foi decretada a greve geral entre 1 e 5 de março desse ano, seguida de greve de zelo até às férias da Páscoa, tendo aquela greve contado com a adesão superior a 90% dos juízes, na sequência de uma proposta apresentada por mais de 3 centenas de votos a favor e 0 votos contra, embora com algumas abstenções, segundo o registro da época. Aquela greve representou o culminar de um período de tensão crescente entre grande número de juízes do governo,
que passara pela ausência inédita do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça na cerimónia solene de abertura do ano judicial de janeiro desse ano e pela tentativa da alteração do sistema eleitoral para o Conselho Superior de Magistratura, pondo termo à eleição em lista conjunta dos juízes dos três níveis hierárquicos dos tribunais, a alteração que foi sujeita a referendo nacional dos juízes, que a rejeitaram por uma grande maioria votos contra. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público marcou greve para o mesmo dia, articuladamente com a Associação dos Juízes, mas sem que a greve fosse convocada ou assumida conjuntamente pelas respectivas associações representativas, postura que ambas as entidades sindicais vinham mantendo ao longo dos tempos, apesar de terem relações institucionais regulares isentas de qualquer antagonismo nas questões que os contrapunham ao poder político. A greve foi amplamente noticiada na imprensa de forma relativamente objetiva e neutra, de acordo com comentários da época anterior da própria Associação, e em resultado desta segunda paralisação, o Governo decidiu o descongelamento parcial dos vencimentos dos juízes tribunais superiores, como pretendido, de modo a assegurar, embora pequenas, diferenças remuneratórias entre as diversas categorias dos juízes. Por outro lado, manteve-se o sistema de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, que ainda atualmente está em vigor. Ou seja, 3 em cada 5 vagas são preenchidos por juízes desembargadores, uma das 5 vagas é preenchida por procuradores-gerais adjuntos e outra por juristas de reconhecimento. A terceira e última greve dos juízes poderá ter tido a sua gênese no avolumar de um clima de descontentamento que se vinha insinuando de forma cada vez mais visível entre os juízes, não só pelo desgaste do seu estatuto socioprofissional, mas também pelo impacto provocado por algumas reformas das leis de processo e da organização judiciária, insuficientemente explicadas e enquadradas e, portanto, mal aceitos por grande número de juízes. Em primeiro lugar, a revisão constitucional de 1997 alterou pontualmente as regras de composição do Conselho Superior da Magistratura, deixando de assegurar uma maioria de juízes neste Conselho, pois não impunha agora ao Presidente da República e um dos 2 membros do Conselho que fossem indicados fosse juiz, como sucedia desde 1982. Em todo caso, mais do que representar uma mudança efetiva nas orientações e no modo de funcionamento deste Conselho, a perda da maioria de juízes simbolizava, sobretudo, aos olhos de muitos de nós, a desconfiança crescente dos principais responsáveis políticos relativamente à magistratura judicial e a vontade do mesmo poder político assumir um maior controle do poder judicial sob o pretexto da crise da justiça, da suposta falta de legitimidade eletiva dos juízes ou de uma postura marcadamente corporativista que nos importava. Em segundo lugar, a reforma parcial do processo civil em 1998 introduzia alterações que representavam um novo equilíbrio de poderes e deveres processuais entre os juízes e os advogados, enquanto o novo Código de Processo Penal, aprovado em 1997, para entrar em vigor em 1 de janeiro de 1988, aliás, 1987, portava de forma clara como um modelo de matriz inquisitória que caracterizava o Código de Processo Penal de 1929 e, sobretudo, no que aqui importa, veio dissociar o juiz de instrução criminal da investigação em processo penal, passou a ser totalmente a responsabilidade do Ministério Público e da Polícia Judiciária, em termos muito semelhantes ao modelo de processo penal alemão. Esta mudança foi criticada na altura por poder representar um aumento de controle do poder político sobre a investigação criminal, apesar da autonomia efetiva do Ministério Público, e foi entendida por muitos juízes como uma perda de poderes no processo, a favor de outros sujeitos processuais, nomeadamente do Ministério Público, tanto mais que foram quase totalmente desconsiderados os contributos dos juízes na discussão e aprovação do novo Código de Processo Penal. Por último, algumas alterações apenas anunciadas e outras efetuadas no acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, como foi o caso da subida automática ao Supremo dos Procuradores-Gerais da República, depois de cessarem de funções, independentemente da sua origem profissional, aumentavam a convicção de que o poder político pretendia abrir cada vez mais o Supremo a profissionais de outras proveniências, nomeadamente académicos e magistrados do Ministério Público, diminuindo o número de juízes que terminavam a sua carreira no Supremo Tribunal de Justiça. A crescente desconfiança dos juízes sobre as intenções do poder político
de controlar o poder judicial e de minimizar o seu estatuto profissional e mesmo o seu prestígio e relevância na sociedade em geral, viria a acontecer um novo e decisivo episódio quando o discurso da tomada de posse pelo atual Primeiro-Ministro no anterior governo de maioria absoluta. Referindo-se ao combate do governo a privilégios injustificados, anunciou então o Primeiro-Ministro que as esferas judiciais passavam a ter menor duração, o que levou o Presidente da Associação Sindical dos Juízes de então, o desembargador Alexandre Batista, a afirmar que o Primeiro-Ministro exibira as esferas judiciais não como uma medida que aproveita a Justiça, mas como um troféu que é exibido perante a opinião pública e que foi conquistado às corporações da Justiça. Os juízes ficaram particularmente indignados com a forma demagógica como a questão foi colocada, pois os períodos de suspensão da atividade dos tribunais, das esferas judiciais, eram e são coisa diferente das esferas dos próprios juízes, que tinham duração idêntica às generalidades dos servidores. A suspensão da atividade dos tribunais por períodos mais longos fica a dever-se a necessidades organizativas dos próprios advogados, o que, aliás, veio a confirmar-se, pois já em 2010 o Governo veio alterar de novo o período de férias judiciais, fixando agora entre 15 de julho e 1 de setembro, depois de muita pressão por parte dos advogados, que sempre alegaram que precisavam de um tempo mais longo, sem julgamentos e sem prazos a correr, para porem em dia o trabalho que ao longo do ano se ia. Apesar de estar igualmente em causa restrições na assistência à saúde pelos Serviços Sociais do Ministério da Justiça, a Associação dos Juízes sempre enfatizou serem de natureza mais geral e profunda as razões da greve. Segundo a nossa Associação, em comunicado à altura, não eram aspectos meramente sindicais como a redução das férias ou o congelamento da progressão das carreiras que moviam os juízes, mas o atual estado da Justiça e a falta de medidas de fundo. As perspectivas futuras eram pouco animadoras e receava-se que a Justiça pudesse entrar em colapso total. Como se dizia na altura, a greve de 26 e 27 de outubro de 2005 servia para alertar o poder governamental para a situação que se vivia na Justiça e para mostrar a indignação dos juízes pela política de hostilização e demagogia do Governo e pela ausência de medidas de fundo para o setor que melhorem o estrangulamento dos tribunais. Para o Presidente da Associação Sindical dos Juízes, as medidas tomadas pelo Governo hostilizam a magistratura, agravam a forma de funcionamento dos tribunais e pioram as deficiências do sistema com prejuízo para os cidadãos. Em Assembleia Geral Extraordinária de 18 de junho de 2005, foi aprovada na generalidade a greve de 2005. Foi deliberado então comunicar, antes disso, foi deliberado comunicar ao Conselho Superior de Magistratura a indisponibilidade dos juízes continuarem a trabalhar fora das horas normais de serviço, com a rigorosa observância de todas as formalidades legais, aligerar a marcação de julgamentos, mesmo com eventuais reagendamentos, e mandatar a Direção Nacional para ouvir o Conselho Geral decretar a greve. Na sequência desta Assembleia Geral foram feitas tentativas para evitá-la, nomeadamente pelo Conselho Superior da Magistratura, que, em reunião de outubro, mandatou o então Presidente para, junto dos órgãos de soberania políticos, fazer todas as diligências possíveis destinadas a evitar a consumação da greve. Diligências que tiveram o mesmo lugar, verificando-se reuniões do Presidente da Associação dos Juízes com o Presidente da República, Jorge Sampaio, na altura, e representantes do Governo, mas a greve foi mesmo por diante a 26 e 27 de outubro, conjuntamente com o Ministério Público, e contou mais uma vez com cerca de 95% de adesão, provocando praticamente o encerramento de todos os tribunais, sem prejuízo dos serviços mínimos, que nesta, como nas anteriores paralisações, sempre foram assegurados. Diz bem que o Sentido-Geral do Universo Judiciário, nessa altura, comunicado conjunto de juízes e Ministério Público no primeiro dia de greve, que dizia: é necessária e urgente a reforma da Justiça e que esta deve ser feita com a efetiva participação das entidades representativas dos funcionários do foro, a fim de evitar a ruptura total do sistema. As instituições judiciárias e os juízes merecem respeito pela dedicação e empenho que sempre prestaram ao exercício de funções. Enfatizando este aspecto do conflito, afirmavam na altura os juízes, ex-secretários-gerais da Associação Sindical, incluindo o Conselheiro Noronha do Nascimento, que é o atual Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A greve tem sempre como finalidade
o restabelecimento do equilíbrio de poderes que num dado momento se encontra comprometido. No que aos juízes tens, o desequilíbrio dá-se quando os demais poderes do Estado, abusando da sua função legislativa ou executiva, colocam em crise, direto ou reflexamente, o princípio da independência e do prestígio do Poder Judicial através de medidas que, demagogicamente, são apresentadas ao público como simples questões sociolaborais. Desde então, os juízes portugueses não voltaram a declarar greve, mas em dois momentos do nosso passado recente, tal esteve quase para acontecer. Foi uma delas antes da agudização da atual crise económica e financeira que Portugal vive no momento presente, e em que o Governo iniciou um processo legislativo com vista à reforma do regime de vinculação de carreiras dos trabalhadores da administração pública, determinando a aplicabilidade do diploma legal a aprovar aos juízes de qualquer jurisdição, que ficariam assim sujeitos a esse mesmo regime geral, introduzindo extensas alterações na filosofia e no sistema normativo integrado e o Estatuto dos Magistrados Judiciais, matriz de todo o sistema de governação do Poder Judicial e de garantias de exercício independente e eficaz da jurisdição. Conforme apontou na altura a Associação Sindical dos Juízes, o Estatuto dos Magistrados Judiciais reconduz a uma questão do Estatuto de Titulares de Cargos Públicos, Políticos e Juízes e não uma questão de estrutura remuneratória dos funcionários públicos. É uma questão da organização do Estado e não uma mera questão da administração pública. Estava em causa, depois, a paridade entre titulares de órgãos de soberania. Os juízes eram misturados nesse diploma que serve de matriz para a organização da administração pública com os trabalhadores das funções públicas, mas os mais titulares de órgãos de soberania não foram nem tinham de ser. A discriminação era patente, a menorização do Estatuto Constitucional dos Juízes parecia evidente. A Assembleia da República, no entanto, aprovou o diploma naqueles termos, tendo o Presidente da República alertado para o problema pela Associação dos Juízes, em contactos pessoais e intervenções públicas, suscitado preventivamente a questão da inconstitucionalidade material daquelas disposições legais, argumentando no essencial que a assimilação ou equiparação, mesmo parcial, do cargo dos juízes, titulares de órgãos de soberania cujo exercício de funções é garantido pelos princípios constitucionais da independência, inamovibilidade e responsabilidade, ao estatuto qualitativamente diverso dos trabalhadores da função pública, o qual supõe uma relação de hierarquia e independência funcional, e a aplicação dos regimes relativos às relações de emprego e trabalho subordinado suscita a questão da inconstitucionalidade da norma aqui referida por ofensa a princípios constitucionais. Por um acordo do Tribunal Constitucional de 2007, foram mesmo declaradas inconstitucionais essas normas, basicamente pelas razões apontadas no pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade do Presidente da República. Um outro problema que tem preocupado os juízes portugueses nos últimos anos é que, tanto quanto vejo, constitui igualmente uma das razões para a vossa paralisação de hoje, respeita à segurança dos tribunais, nomeadamente os magistrados que exercem funções, tendo mesmo ocorrido alguns episódios de violência contra juízes, designadamente no interior dos tribunais, como ocorreu em 2006 e depois, mais tarde, em duas comarcas do norte do país, e que levou mesmo os juízes desses tribunais, com o apoio da Associação, a suspender parcialmente a realização de atos judiciais, dada a falta de condições de segurança e dignidade naquelas instituições, visando igualmente, desse modo, a proteção das condições de dignidade e segurança de todos quantos intervêm nos julgamentos. Em março de 2007, a Associação promoveu mesmo um estudo internamente sobre a organização, funcionalidade e segurança nos tribunais judiciais, de primeira instância, e divulgou os resultados a que chegou, onde se concluía, quanto a esta questão da segurança, que a generalidade dos edifícios não está equipada para detectar a entrada de armas, explosivos e outros materiais perigosos, não tem sistemas de alarme ou videovigilância eficazes, nem qualquer sistema próprio de policiamento público. A Associação enviou relatórios ao Governo sobre o problema, interveio na comunicação social e tem insistido junto ao poder político a este respeito. Todavia, o Governo não só não deu qualquer resposta, como não procurou mesmo encontrar solução para esta situação tão grave, tendo-se limitado a criar uma comissão para estudar o assunto e produzir um relatório que ninguém conhece, ao mesmo tempo, da parte dos outros órgãos de soberania de natureza política, Presidente da República e Assembleia da República,
não tem havido uma palavra pública de solidariedade para com os juízes atingidos e define condenação pelas ações que colocam ostensivamente em causa a autoridade e a dignidade do Estado. Uma outra situação ocorreu já no fim do ano passado e tratou-se de um verdadeiro conflito com o Governo, motivado pelo propósito de funcionalização e violação do Estatuto Socioprofissional dos Juízes Portugueses, ocorrido já na fase atual de agravamento da crise económica e financeira que Portugal atravessa, em que o Governo tomou diversas medidas excepcionais, designadamente cortes generalizados e progressivos nos vencimentos dos funcionários públicos e titulares de cargos públicos, que no caso dos juízes se falou num corte de 10% de vencimento, incluindo o subsídio de compensação para a habitação e no subsídio de fixação atribuído aos juízes das Ilhas Atlânticas. Nessa altura, o Governo anunciou pretender introduzir outros cortes nestes subsídios de compensação que atingiriam apenas os juízes para além dos estatutos de jubilação ou aposentação destes mesmos juízes, o que nos levou a colocar em hipótese de votar formas de protesto e reivindicação, designadamente a apresentação de pedidos generalizados de licenças sem vencimento de curta duração por um período até 30 dias para suspensão do exercício de funções e a convocação de uma greve dos juízes a realizar de forma rotativa por zonas geográficas com a duração de 2 semanas e abrangendo os juízes de todos os tribunais e de todas as instâncias. Em janeiro de 2011, muito recentemente, apresentou ainda um pedido de intervenção do Conselho da Europa, argumentando que não tinha sido fixado um limite temporal máximo para as reduções remuneratórias efetuado, que o sistema de redução destas remunerações diminui a diferença remuneratória inerente às especificidades funcionais e estatutárias dos juízes e acentua a referida depreciação em relação à média do país, contrariando a orientação e tendências europeias. Por outro lado, a Lei do Orçamento para 2011 pode fazer com que o sistema retributivo dos juízes passe a ser flutuante e fique na dependência de alterações anuais estabelecidas no Orçamento do Estado, fora do quadro da reserva absoluta da Assembleia da República. O Governo apresentou ainda proposta de alteração dos estatutos dos magistrados judiciais, a parte respeitante ao sistema de apresentação, regime fiscal e remuneração subsidiária, onde mais uma vez teve reduzir a sua remuneração em medida acrescida à do Orçamento do Estado, sem que tenha sido introduzida a alteração estatutária da mesma natureza para os restantes titulares de órgãos de soberania ou mesmo outros servidores públicos. As resultados estas alterações que conjugadamente afetam, de modo particular, as remunerações dos magistrados judiciais, teremos como consequência inédita em Portugal imediata a remuneração de alguns juízes abaixo da remuneração líquida das carreiras técnicas superiores da função pública e de alguns funcionários sob a sua dependência, o que é de todo inaceitável. Estas medidas traduzem uma opção política de tentativa de controle do Poder Judicial, retomando o propósito de levar já à aprovação da Lei de 2007 que equiparava os juízes a funcionários públicos, enquanto julgada contrária à Constituição pelo Tribunal Constitucional. Em todo o caso, a Assembleia da República, com os votos de toda a oposição, rejeitou a proposta do Governo de estabelecer novos cortes discriminatórios nos subsídios de compensação para a habitação e fixação insular, uma vez que não eram exclusivamente impostos aos juízes, embora tenham consumado reduções significativas nas pensões dos magistrados aposentados. Antes de me despedir, não posso deixar de registrar uma vez mais um momento particularmente grave que Portugal vive, tanto do ponto de vista económico e financeiro como social, fruto de opções políticas que comprometem profundamente o futuro de todos os cidadãos. Os juízes portugueses compreendem que o país está numa situação muito difícil e que a necessidade de corrigir o déficit das contas públicas implica sacrifícios importantes para todos os portugueses, com sentido patriótico, de responsabilidade e solidariedade, e aceitam assumir a sua cota parte nesse sacrifício. Mas consideram que a via seguida a redução violenta e definitiva dos vencimentos não é justa e levanta as mais sérias reservas sobre a sua legalidade e constitucionalidade, ao mesmo tempo que rejeitam quaisquer tentativas de impor restrições discriminatórias para os juízes e pode-se continuar a recear dado o grave problema de relacionamento institucional entre o Governo e a Justiça, que põe em causa a independência dos tribunais e o próprio equilíbrio dos poderes do Estado, como os juízes portugueses vêm alertando há muito tempo.
A despedir-me, quero deixar em nome da Associação um cumprimento muito especial aos juízes federais do Brasil e à AJUF em particular, pela nota de força, determinação e esperança que neste verdadeiro novo mundo que nos parece ser o Brasil de hoje, as vossas ações de protesto pela dignificação do Poder Judicial e dos juízes, dos seus titulares, deixam a todos os que se empenham pelo crescimento, consolidação do Estado de Direito e das instituições que são essenciais, especialmente os tribunais e os que neles deixam uma vida de dedicação e empenho para que a justiça não seja uma palavra vã. Muito obrigado. Com a vossa autorização, íamos passar um pequeno vídeo de 12 minutos sobre a história da Associação dos Juízes, que tem apenas imagem.